Sigam o canal, deixem like e continue acompanhando os depoimentos que ecoam de uma época de dor, mas também de resistências silenciosas e de sentimentos que a escravidão tentou apagar. Eu me chamo Elias, e hoje sou um homem velho, liberto pelo tempo e pelo destino, mas ainda prisioneiro das lembranças que carreguei em silêncio por décadas. Cresci nas senzalas, marcado pelo trabalho forçado, pelo som do açoite e pelo cheiro de sangue que nunca deixava o ar. Desde criança, aprendi que a vida do escravo não nos pertence, que até os pensamentos eram vigiados e controlados. Mas também aprendi, na dureza dos dias, que até dentro do cativeiro brotam frestas de humanidade. Foi nessas frestas que vivi os maiores riscos e as maiores paixões da minha vida. Eu era apenas um rapaz, quando comecei a ser notado pelas mulheres brancas da casa grande. Trabalhava como moço de recados, cuidava dos cavalos e ajudava na cozinha. E por isso, estava sempre circulando entre os espaços da família do Senhor. Muitas vezes abaixava os olhos para evitar problemas, mas não conseguia escapar da curiosidade de alguns olhares que demoravam mais sobre mim do que deveriam. O primeiro deles veio da filha mais velha do senhor, moça de porte elegante. Cabelos loiros e olhos azuis como o céu. Ela me olhava de forma estranha, como quem queria desvendar um segredo, e eu, sem entender direito o que se passava, sentia o coração disparar e a respiração falhar cada vez que estávamos perto. No começo, pensei que era imaginação, mas logo percebi que havia algo real naquele olhar insistente. Era uma mistura de desejo escondido e de ousadia contida. E cada vez que ela se aproximava, eu sentia o corpo gelar de medo. E, ao mesmo tempo, arder por dentro. O perigo era evidente. Um escravo jamais poderia se aproximar de uma moça branca, filha do próprio senhor. A pena não seria apenas o açoite, seria a morte. Mas, o que começou como silêncio e furtividade, se transformou numa chama que não consegui apagar. O toque de sua mão roçando de leve na minha, durante a madrugada, na cozinha escura. Foi o início de uma história que marcaria não só a minha juventude, mas toda a minha vida. Foram meses vivendo esse jogo perigoso, até que um dia o inevitável aconteceu. O escravo mais velho, chamado Sebastião, nos viu juntos. Ele entrou na cozinha durante a madrugada, quando eu e a filha do senhor estávamos em um abraço proibido. Seus olhos se arregalaram, e por um momento senti que meu fim havia chegado. Ele não disse nada naquela hora, apenas se retirou em silêncio. Mas o olhar que me lançou ficou gravado na minha memória como um aviso de morte. Naquela noite não consegui dormir. O coração batia como um tambor, esperando a qualquer momento o som da corrente, ou o chamado para o tronco. Passei os dias seguintes em tormento, esperando o castigo, mas nada aconteceu. Sebastião nunca me entregou, talvez por solidariedade, talvez por medo, talvez porque entendesse que até na senzala também havia segredos que não podiam ser revelados. Seja como for, seu silêncio nos salvou. Mas ao mesmo tempo, colocou um peso ainda maior sobre mim. Eu devia a ele minha vida, e essa dívida me acompanharia para sempre. Pouco tempo depois, a moça foi enviada para outra cidade, prometida em casamento a um homem rico. Partiu sem despedidas, sem uma palavra de consolo, deixando apenas o vazio e o silêncio. Por alguns dias, senti alívio, como se tivesse me livrado de uma sentença de morte. Mas logo o vazio se transformou em saudade, e a saudade se transformou em lembrança ardente. A partir daquele momento, entendi que o destino havia me marcado de forma diferente. A vida de escravo não me daria trégua, mas também não me impediria de viver emoções que ninguém imaginava possíveis. E de fato, outras mulheres ainda cruzariam meu caminho. Cada uma delas traria um novo risco, um novo segredo, uma nova cicatriz. Eu ainda não sabia, mas estava condenado a viver não apenas as dores do cativeiro, mas também
os perigos de ser desejado onde eu jamais poderia ser aceito. Anos depois, outro olhar voltou a me incendiar por dentro. Era a esposa do feitor, uma mulher marcada pela dureza da vida, sempre com semblante frio e distante. Eu a via passar pelos pátios com passos firmes, cuidando das tarefas da casa a grande, mas nunca havia notado nada de especial, até que comecei a sentir seus olhos sobre mim, demorados, penetrantes, como se quisessem atravessar minha pele. No início, pensei ser apenas curiosidade, mas logo percebi que havia algo mais. Ela começou a me chamar para pequenos serviços, carregar baldes de água, buscar lenha, arrumar algo no estábulo, ordens banais que poderiam ser dadas a qualquer outro, mas sempre caíam sobre mim. Era sua forma de me ter por perto, de criar pretextos, e eu mesmo desconfiado, obedecia, tentando disfarçar a tensão que crescia. O perigo era muito maior dessa vez. O feitor não era apenas cruel, era um homem que carregava em suas mãos o poder de vida e morte sobre nós. Se descobrisse qualquer coisa, minha sorte estaria selada. O primeiro contato aconteceu numa tarde chuvosa. Ela me chamou até o estábulo para arrumar um portão que rangia. Quando terminei, virei a me para sair, mas ela me segurou pelo braço. Seus olhos estavam diferentes. Havia neles uma mistura de desejo e desespero. Antes que eu pudesse reagir, ela me puxou e colou seus lábios nos meus. Foi um beijo rápido, intenso, quase violento. Eu tentei resistir, mas sua força e sua urgência me envolveram. O medo me paralisava, mas o fogo que crescia entre nós me fez ceder. Ali, entre o cheiro de feno e o barulho da chuva, começamos um relacionamento proibido que colocava minha vida em risco a cada instante. Os encontros com a esposa do feitor se tornaram frequentes, sempre em lugares escondidos, no estábulo, na despensa, às vezes até nos fundos da própria casa grande. Era uma relação marcada por urgência e silêncio. Às vezes até nos furas, marcada por urgência e silêncio. Ela me agarrava com força, como se buscasse em mim algo que lhe fora negado por toda a vida. Eu sentia seu corpo tremer em minhas mãos, sua respiração acelerada, seus gemidos abafados para não sermos descobertos. Cada vez que nos encontrávamos, era como caminhar sob o fio da navalha. Bastava um descuido para tudo acabar em tragédia. Eu vivia atormentado pelo medo. Cada barulho me fazia estremecer, cada sombra parecia a do feitor prestes a nos flagrar. Mas, ao mesmo tempo, havia algo nela que me prendia. Talvez fosse a solidão, talvez fosse o desejo reprimido. Talvez fosse apenas a chama de sentir-se viva. Para mim, era mais uma condenação, mas também era um refúgio. Em seus braços, eu deixava de ser apenas escravo, ainda que por minutos. O fim dessa relação veio de forma amarga. Uma noite, após um encontro no estábulo, vi lágrimas escorrerem pelo rosto dela. No dia seguinte, passou a me tratar com frieza diante de todos, como se nada houvesse acontecido. Eu compreendi que a culpa havia falado mais alto. Ela nunca revelou nosso segredo, mas o silêncio dela me deixou cicatrizes invisíveis. A partir dali, entendi que minha vida seria marcada por essas histórias, desejos proibidos, paixões ardentes, riscos mortais. Eu não as buscava, mas elas me encontravam, como se fosse meu destino ser o alvo das vontades escondidas. E cada uma delas deixava em mim não apenas prazer, mas também medo, dor e lembranças que jamais seriam apagadas. Depois da esposa do feitor, pensei que meu destino seria o silêncio. Passei dias tentando me esconder dentro de mim mesmo, fugindo de qualquer olhar, evitando qualquer aproximação. O medo era maior do que a saudade daqueles encontros, porque sabia que viver à beira do abismo não podia durar para sempre, mas a vida, cruel e imprevisível, não me deu descanso. Poucos meses depois, foi a vez da esposa do próprio senhor, uma mulher jovem, recém-chegada à fazenda, muito mais nova do que ele e com um olhar que queimava como fogo sob as cinzas. No início,
Acreditei que era apenas bondade o modo como me tratava, sempre me oferecendo água, perguntando se eu estava cansado, se havia comido. Mas logo percebi que seu cuidado escondia outro tipo de interesse. Era uma mulher solitária, casada com um homem duro, muito mais preocupado com seus negócios do que com ela. Nos primeiros dias, limitava-se a me observar à distância, como quem estuda um segredo. Mas depois, começou a inventar desculpas para me chamar. Ora para segurar um cesto, ora para arrumar um móvel, ora para ajudá-la no jardim. Eu sabia o que estava acontecendo, mas não conseguia resistir. O coração batia descompassado cada vez que ela se aproximava, e o cheiro de sua pele perfumada me inebriava, misturando desejo e perigo. A primeira vez que ficamos juntos foi no jardim, numa tarde silenciosa em que o Senhor havia viajado. Ela se aproximou, tocou meu braço como quem não queria nada, mas deixou a mão escorregar pela minha pele, lenta e firme. Eu tentei recuar, mas ela me puxou de volta, e quando nossos lábios se encontraram, senti o corpo todo tremer. O beijo dela era doce e urgente ao mesmo tempo, carregado de carência, como se quisesse sugar de mim tudo o que a vida lhe negara. Foi ali que entendi que estava preso de novo numa trama perigosa, onde o desejo da senhora poderia me dar momentos de prazer, mas também me levar direto à morte. Os encontros com a esposa do Senhor se tornaram um segredo profundo e ardente. Diferente das outras, ela não me buscava apenas por desejo físico, mas por um refúgio. Dizia com os olhos, sem nunca pronunciar, que em mim encontrava o que não tinha no marido: afeto, carinho, calor humano. Quando estávamos juntos, não havia pressa. Ela me acariciava como quem acaricia uma ferida. E cada toque seu era um pedido de cura. Eu a tomava em meus braços e sentia que naquele instante deixava de ser escravo, porque ela me tratava como homem, e isso me dava uma estranha sensação de poder, ainda que perigoso. Nosso esconderijo era um quarto nos fundos da casa, pouco usado, onde se guardavam roupas antigas. Ali, cercados pelo cheiro de tecidos envelhecidos e madeira, entregávamos-nos ao fogo que crescia a cada encontro. Seus gemidos eram abafados pelas minhas mãos, e sua pele clara contrastava com a minha escura, numa dança proibida que o mundo jamais aceitaria. Era como se nossos corpos gritassem juntos contra a escravidão e contra as amarras sociais. Mas eu vivia atormentado. A qualquer momento, o senhor poderia voltar antes do previsto e nos flagrar. Bastaria um descuido, um passo em falso, e minha vida seria arrancada sem piedade. Mesmo assim, não conseguia resistir. Quanto mais o medo me sufocava, mais forte era o desejo que me empurrava para ela. E no fundo, eu sabia que ela também arriscava a vida, porque se fosse descoberta, não seria apenas a minha cabeça que rolaria. Naqueles encontros, aprendi que a paixão pode ser ao mesmo tempo veneno e remédio. Ela me curava das feridas da escravidão, mas me envenenava com o risco de morte. Eu vivia em um fio tão fino que cada noite parecia ser a última. O tempo passou, e como tudo que nasce em segredo, nossa história começou a deixar rastros. Uma das mucamas desconfiou, talvez por notar a forma como ela me olhava, talvez por perceber meu nervosismo. Uma noite, enquanto eu deixava o quarto dos fundos, encontrei a escrava parada no corredor, com os olhos arregalados. Meu corpo gelou, o sangue parou nas veias, mas para minha surpresa, ela apenas abaixou a cabeça e saiu em silêncio. Nunca me denunciou, talvez porque também soubesse o que era viver de amores proibidos, de desejos calados. Mesmo assim, o perigo estava cada vez mais próximo. A esposa do senhor começou a dar sinais de inquietação. Em seus olhos havia não apenas paixão, mas medo, o medo que eu também compartilhava. E então, um dia, ela chorou em meus braços. Disse-me com lágrimas silenciosas que não poderíamos continuar. A cada encontro, o risco aumentava e ela não suportaria viver sob essa tensão. Eu a abracei com força, sabendo que aquela poderia ser a última vez. Fizemos amor como se fosse despedida, com intensidade.
com desespero, com vontade de cravar na pele um ao outro para sempre. Depois dessa noite, nunca mais me chamou. Voltou a tratar Amy com frieza diante de todos, como se jamais tivesse me tocado. E eu, por mais que sofresse, compreendi. A paixão ardente que havíamos vivido precisava ser enterrada no silêncio, para que não se transformasse em tragédia. Mas dentro de mim restou uma cicatriz profunda. Eu já havia sido marcado pelo desejo da filha do Senhor, pela carência da esposa do feitor e agora pela solidão da senhora. Cada uma delas me deixava uma ferida invisível, um segredo que ninguém poderia saber. Eu já não era apenas escravo do troco e da corrente, mas também escravo dos segredos que carregava. Com o tempo, percebi que havia em mim algo que atraía aquelas mulheres, algo que não se resumia ao corpo, mas ao silêncio que eu carregava. Talvez vissem em mim um refúgio, uma fuga das vidas que também as aprisionavam, ainda que em grades douradas. Eu era escravo da senzala, mas elas também eram prisioneiras de casamentos sem amor, de maridos violentos, de um mundo que lhes negava a liberdade. Nos meus braços, talvez encontrassem aquilo que a sociedade lhes tirava: calor, desejo, humanidade. Não demorou para que uma nova história surgisse. Dessa vez, foi com a cunhada do senhor, uma mulher mais velha, viúva, que viera passar alguns meses na fazenda. Diferente das outras, ela não escondia tanto sua curiosidade. Desde o primeiro dia, me olhava de cima a baixo, como quem avalia algo que deseja. Eu sentia vergonha, mas também um arrepio. Ela começou a me chamar para ajudá-la em pequenas coisas, segurar a escada enquanto colhia frutas, buscar água para o banho, carregar sacolas. Até que um dia, sem pudor algum, me puxou para dentro de seu quarto quando ninguém estava por perto. Foi direto, sem rodeios, sem medos aparentes. Me beijou com força, me empurrou para a cama e me tomou como se estivesse faminta. Eu, confuso entre surpresa e desejo, me entreguei. Seu corpo mais maduro tinha uma intensidade diferente, e sua ousadia me fez experimentar um prazer brutal, quase selvagem. Era diferente das outras. Não havia carinho, não havia doçura. Com ela, era puro instinto, pura necessidade de satisfazer algo reprimido. Eu me sentia ousado e desejado ao mesmo tempo, sem entender se era refém ou cúmplice daquela entrega. Mas, de qualquer forma, era mais um segredo que se somava à minha vida já marcada por segredos demais. Os encontros com a cunhada do senhor duraram todo o período em que ela permaneceu na fazenda. Sempre diretos, intensos, quase impacientes. Ela não se importava com o risco, não tinha medo de ser descoberta. Parecia até sentir prazer em desafiar as regras da casa, em me ter entre seus lençóis, em transformar o proibido em combustível para seu desejo. Eu, por outro lado, vivia em constante tormento. Meu corpo ardia cada vez que ela me chamava, mas minha mente era tomada pelo medo. Lembra-me de uma noite em que quase fomos flagrados. Estávamos juntos em seu quarto. E de repente ouvimos passos se aproximando. Meu coração parou, e por um instante pensei que seria meu fim. Mas ela, com uma frieza assustadora, mandou-me me esconder sob a cama, e assim fiz. O quarto foi aberto, uma criada entrou para levar uma bandeja, e nada foi descoberto. Eu saí dali, suando frio, com o corpo tremendo, mas ainda assim, no dia seguinte, voltei a seus braços. Quando ela partiu, deixou em mim mais um vazio. Mas, dessa vez não houve dor, apenas alívio. Era como se um fardo tivesse sido retirado, ainda que temporariamente, mas também era como se eu tivesse me tornado prisioneiro de um destino inevitável. Por mais que eu tentasse fugir, aquelas mulheres continuariam a me procurar, e eu continuaria a ceder, não porque quisesse, mas porque em seus olhos eu via algo que me chamava, algo que me prendia.
Algo penetrador, algo penetrador. Algo que me fazia esquecer, por instantes, o peso da senzala. Eu já não era apenas Elias, o escravo da fazenda. Eu era o guardião de segredos que jamais poderiam ser contados. Segredos que poderiam me matar, mas que também davam sentido à minha existência. E esse era apenas o começo. Após os encontros intensos com a cunhada do Senhor, pensei que minha vida pudesse encontrar algum descanso. Mas o destino tinha outros planos. Uma jovem prima da família chegou à fazenda para passar alguns meses. E desde o primeiro dia, seus olhos encontraram meus com uma curiosidade estranha e, ao mesmo tempo, desafiadora. Era uma moça delicada, de pele clara, cabelos soltos e macios, e um perfume suave que parecia perseguir meu nariz por onde eu passava. No início, tentava não notar, fingindo indiferença, mas logo percebi que havia algo mais do que simples. Curiosidade em seus olhares. Havia desejo e havia ousadia, diferente das outras mulheres que eu conhecera. Ela parecia buscar algo que nem eu entendia completamente. A aproximação começou de forma quase inocente. Ela pedia que eu ajudasse a carregar cestos de roupa, levasse água ou acendesse o fogo no jardim. Mas cada gesto seu carregava uma intenção velada, um toque ligeiro em meu braço. O sorriso disfarçado, o olhar prolongado, que queimava minha pele. A tensão crescia em cada encontro. Eu sentia a adrenalina e o medo misturados de uma forma que me fazia tremer. Sabia que cada toque podia ser interpretado como ousadia inaceitável. Mas a forma como ela se aproximava e me buscava não me dava escolha. O desejo era mais forte que a razão. O primeiro encontro real aconteceu numa tarde quente. Ela me chamou para o pomar, alegando precisar de ajuda para colher frutas altas. Mas, quando cheguei, a desculpa desapareceu. Ela se aproximou com um sorriso tímido, mas seus olhos diziam outra coisa. Seu corpo se encostou ao meu, e num instante, nossos lábios se encontraram em um beijo urgente, mas cheio de delicadeza. Senti cada centímetro do corpo dela encostar no meu e percebi que não seria capaz de resistir. Diere a bater. Nos entregamos ali, entre árvores e sombras, com o coração disparado e o medo do mundo lá fora, sabendo que qualquer passo em falso poderia nos condenar. Os encontros com a prima se repetiram com frequência, cada vez mais ousados e apaixonados. Diferente das outras, ela tinha uma inocência misturada a uma ousadia que me provocava como fogo sobre pólvora. Sempre que nos encontrávamos, eu sentia meu corpo inteiro respondendo a cada toque dela. Suas mãos exploravam meu peito e meus braços, roçando a pele marcada pelo trabalho, e cada gesto fazia meu coração acelerar. Eu a tomava em meus braços e sentia o calor subir até a cabeça, misturado ao medo de sermos descobertos. O pomar e o jardim se tornaram nossos refúgios secretos. Ali, rodeados pelo cheiro de frutas maduras e pelo vento morno, nossos corpos se encontravam sem pudor. A cada toque, a cada beijo, a sensação de liberdade aumentava. Mesmo que por breves instantes, ela se esfregava contra mim, seus gemidos abafados pelo farfalhar das folhas e pelo canto distante dos pássaros, e eu sentia a vida pulsar em minhas veias de uma forma que jamais experimentara antes. Eu sabia que era perigoso, mas não conseguia resistir. O medo de sermos flagrados era constante. Cada sombra parecia esconder olhos vigilantes. Cada ruído podia significar fim. Mas, paradoxalmente, era o perigo que alimentava nossa paixão. Quanto mais arriscado, mais intensa se tornava nossa entrega. Eu descobri que o proibido tinha um sabor irresistível, e ela parecia sentir o mesmo. Cada beijo, cada toque, cada sussurro, era como se estivéssemos desafiando o mundo inteiro, provando que, mesmo sob correntes, a carne e o desejo ainda podiam vencer por alguns instantes. O inverno chegou e trouxe consigo noites longas e frias, mas nem mesmo o frio diminuiu a intensidade do que sentíamos.
Quando a prima da senhora me chamava para ajudá-la, eu sabia que aquilo não seria apenas trabalho. Nossos encontros eram prolongados, cada vez mais ousados, e cada toque fazia meu corpo vibrar de prazer e tensão ao mesmo tempo. Ela explorava meu corpo com dedos delicados, mordia meus lábios com urgência, e eu a tomava com uma fome que misturava desejo e medo. Em uma dessas noites, ela me conduziu para dentro do celeiro, onde o cheiro forte de feno se misturava à nossa respiração ofegante. Ali, sem cortinas nem portas trancadas, nos entregamos com intensidade. Cada toque era um desafio ao mundo que nos cercava, cada beijo um ato de rebeldia contra as correntes invisíveis que nos limitavam. Eu a sentia tremer nos meus braços. E, ao mesmo tempo, tremia de medo de sermos descobertos, mas por alguns instantes, tudo isso desapareceu. E só existia o prazer, o calor, o toque e o desejo. Nos dias seguintes, senti um misto de culpa e êxtase. Nunca antes a vida me deu algo tão intenso, tão perigoso e tão irresistível. Cada lembrança dela me consumia, e eu sabia que, enquanto estivesse ali, novos riscos e novas paixões surgiriam. O segredo começou a se espalhar de forma sutil. Uma das criadas percebeu a tensão em nossos olhares e a forma como eu me movimentava quando ela estava por perto. O medo de sermos descobertos cresceu, mas a paixão entre nós também aumentou. Cada toque se tornava mais urgente, cada beijo mais intenso, cada abraço mais profundo. Sabíamos que poderíamos ser denunciados a qualquer instante, e mesmo assim, nos encontrávamos sempre que possível. Daraplare. Havia dias em que ela não podia me procurar e eu sofria com a ausência. Meu corpo lembrava de cada curva, de cada beijo, de cada toque. A memória queimava como brasa viva. Quando finalmente nos encontrávamos, o prazer se misturava à ansiedade, e cada encontro parecia durar uma eternidade. Era como viver duas vidas em uma. Durante o dia, o escravo obediente. Durante a noite, o amante furtivo. Nosso último encontro, antes de sua partida, foi de uma intensidade quase dolorosa. Sabíamos que a distância chegaria e que talvez nunca mais nos encontraríamos. Então, aproveitamos cada segundo, cada toque, cada beijo como se fosse o último. Eu a senti em meus braços, suada, tremendo, e percebi que, mesmo com todo o medo e risco, nunca havia me sentido tão vivo. Quando ela partiu, deixou um vazio que parecia impossível de preencher. A fazenda voltou à rotina, mas dentro de mim, nada era mais o mesmo. Cada sombra parecia carregar sua lembrança. Cada canto do pomar lembrava a mim do calor de seu corpo. Cada perfume remoto fazia meu coração disparar. Percebi que a vida de escravo não consistia apenas em trabalho e dor, mas também em paixões proibidas que me consumiam em silêncio. Nos dias seguintes, tentei me concentrar nas tarefas, mas a lembrança dela não me deixava. E eu entendia que essas mulheres, cada uma à sua maneira, deixavam marcas em mim, cicatrizes invisíveis, desejos inapagáveis, lembranças secretas. Eu não era apenas um escravo obediente. Era um homem que, mesmo dentro das correntes, sentia, amava, desejava. E percebi que essa seria a minha vida. Uma sequência de encontros proibidos, de paixões escondidas, de perigos constantes. Cada mulher que cruzava meu caminho me deixava uma lembrança, e eu carregava tudo em silêncio, entre açoites, trabalhos e ordens, tornando minha vida uma trama de prazer e dor que jamais poderia ser revelada. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que essas histórias me davam força, me faziam humano, mesmo quando tudo ao redor tentava me reduzir a nada. Com o tempo, percebi que meu destino era cruzar caminhos com mulheres que buscavam em mim apoio,
compreensão e amizade, em meio às suas próprias vidas restritas. A filha mais nova do senhor, ainda jovem, começou a me observar com curiosidade e atenção. Havia algo diferente nela. Uma mistura de inocência e maturidade precoce que despertava em mim o sentimento profundo de cuidado e responsabilidade. Eu sabia que precisava manter limites, mas ao mesmo tempo sentia uma conexão intensa que não podia negar. Ela começava a se aproximar sob pretextos simples, pedindo ajuda para pequenas tarefas. Eu sentia uma alegria silenciosa por estar próximo dela, seus gestos delicados, seu sorriso tímido e o brilho nos olhos transmitiam uma sensação de ternura que aquecia meu coração. Muitas tardes passamos juntos no jardim da fazenda, ela lendo livros enquanto eu cuidava das plantas. E mesmo na simplicidade desses momentos, havia uma intimidade silenciosa que nos aproximava. A cada gesto, aprendia mais sobre sua vida, seus medos e sonhos, e percebia que esses encontros moldavam minha própria existência, tornando meus dias menos pesados e mais humanos. Mesmo com a proximidade, havia sempre o risco de sermos mal interpretados. Cada olhar, cada gesto precisava ser cuidadoso e discreto, mas o que senti com ela não era apenas afeição. Era uma força que me fazia acreditar que, apesar da minha condição, eu podia inspirar confiança e afeto genuíno. Aos poucos, nossas conversas se tornaram mais longas, repletas de histórias, lembranças e confidências. Aprendi que, mesmo nas circunstâncias mais duras, conexões humanas podiam florescer e transformar vidas, oferecendo consolo e esperança. Os dias passavam, e o vínculo com a filha mais nova se fortalecia, entre o trabalho na fazenda e as tarefas da senzala. Cada encontro furtivo, cada conversa compartilhada, trazia um alívio silencioso às nossas rotinas pesadas. À noite, muitas vezes lembrava a Amy de nossas conversas, do modo como ela ria com delicadeza e confiava seus medos a mim. E percebia que aquela relação, mesmo tão limitada, havia me dado força. Um dia, enquanto ajudava na preparação de um evento na Casa Grande, fomos surpreendidos pelo feitor. O susto nos fez perceber a fragilidade do nosso vínculo diante do mundo externo. Cada gesto, cada palavra, precisava ser cuidadosamente medido, mas, mesmo com atenção, havia uma sensação de cumplicidade e confiança que nos unia. Aprendi que o respeito mútuo e a compreensão silenciosa podiam criar laços muito mais profundos do que qualquer demonstração de poder ou riqueza. Ao longo do tempo, percebi que esse vínculo era uma forma de resistência silenciosa. Mesmo vivendo em uma realidade de obrigações e restrições, éramos capazes de encontrar momentos de liberdade emocional. A presença dela me lembrava de que eu era mais do que minhas correntes, que meu espírito podia encontrar consolo, inspiração e até alegria mesmo nas circunstâncias mais adversas. Enquanto o vínculo com a filha mais nova se fortalecia, uma mulher adulta ligada ao comércio da região começou a frequentar a fazenda. Diferente das outras, ela possuía uma presença marcante, uma serenidade que parecia tocar a todos à sua volta. Aos poucos, comecei a perceber que ela se aproximava, buscando conselhos ou auxílio em tarefas, e percebi que, mesmo com diferenças sociais, havia espaço para confiança e amizade entre nós. Nossos encontros começaram a ocorrer com frequência, sempre de forma discreta. Conversávamos sobre livros, notícias da região e memórias de nossas infâncias, e percebi que seu interesse por mim não era apenas superficial. Ela buscava compreensão. Alguém que ouvisse seus pensamentos sem julgamento, e eu me tornava esse confidente silencioso. Cada conversa, cada gesto de gentileza fortalecia nossa relação e me lembrava de que conexões humanas poderiam existir mesmo quando a sociedade tentava nos separar. Aprendi que, através da empatia e do respeito, era possível criar momentos significativos e transformadores. Ela me ajudava a ver
além do trabalho e da escravidão, lembrando-me da importância de cultivar a mente e o coração. A confiança mútua nos permitia enfrentar o mundo externo com mais coragem e dignidade, tornando cada momento compartilhado uma fonte de força e esperança. Os encontros com mulher adulta se tornaram uma parte importante da minha vida. Cada conversa, cada gesto de gentileza, cada pequeno momento compartilhado se transformava em alívio emocional diante da dureza da vida na fazenda. Aprendi que o vínculo humano pode transcender barreiras sociais e que a confiança mútua pode gerar conforto e segurança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, que é Mastará, Abá, e houve momentos de tensão, como quando um criado nos observava, mas conseguimos manter a discrição necessária. Cada situação nos ensinava a ser cautelosos, valorizando ainda mais os momentos que podíamos ter. Ao longo do tempo, percebi que esses encontros não eram apenas sobre amizade, mas sobre confiança profunda e respeito silencioso. Mesmo com toda a atenção, cada momento compartilhado fortalecia meu espírito. Entende que minha vida não se resumia à servidão, que eu podia existir emocionalmente e influenciar positivamente outras pessoas e construir relações significativas. Cada vínculo que surgia era uma lembrança de que a humanidade podia florescer, mesmo sob opressão. O retorno da filha mais velha do Senhor trouxe à minha vida uma mistura de lembranças e novos desafios. Ela via de fora, com experiências diferentes e uma maturidade recém-adquirida, e nossos olhares se cruzaram, como se os anos não tivessem passado. O vínculo que tínhamos, embora limitado, encontrou novamente espaço para crescer, desta vez marcado por compreensão, respeito e cuidado mútuo. Nosso reencontro aconteceu de maneira discreta, trocando palavras, gestos e confidências silenciosas. Eu percebia que, mesmo em situações restritivas, podíamos fortalecer laços emocionais, criar momentos de consolo e esperança. Cada conversa, cada tensão silenciosa, reforçava a ideia de que, apesar da escravidão, havia liberdade na empatia, na amizade e na confiança mútua. Aprendi que a vida poderia ser intensa e significativa, mesmo nas menores oportunidades. Cada mulher que cruzava meu caminho deixava marcas não físicas, mas profundas, transformando minha percepção de mim mesmo e do mundo. Cada vínculo construído era um lembrete de que eu podia sentir, viver e existir como ser humano pleno, mesmo diante de tantas adversidades. Com o passar do tempo, novas pessoas começaram a cruzar meu caminho, trazendo consigo histórias, vontades e necessidades, que de certa forma se conectavam à minha própria vida. Uma prima distante do feitor chegou à fazenda e rapidamente demonstrou curiosidade por mim. Diferente das outras, ela parecia buscar não apenas companhia, mas conselhos e compreensão em meio às suas próprias dúvidas sobre a vida. Cada vez que me chamava para ajudá-la, sentia um misto de responsabilidade e orgulho. Mesmo na simplicidade das tarefas diárias, havia algo especial na forma como confiava em mim, algo que me fazia sentir importante e humano, e não apenas um trabalhador sob ordens. Nossos encontros se deram de maneira gradual. Começamos com conversas sobre livros e pequenas memórias de infância. De, 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 de. Eu percebi em seus olhos uma vontade de aprender, de entender o mundo de maneira diferente, em cada gesto, cada sorriso tímido. Eu sentia que a vida nos oferecia uma pausa entre o peso do trabalho e as responsabilidades da fazenda. Passamos tardes inteiras cuidando do jardim ou organizando objetos.
E nesses momentos, a tensão do mundo externo parecia desaparecer. Ela me confiava segredos e pequenas preocupações sobre sua família e suas ambições. Eu me tornava silenciosamente alguém que poderia apoiá-la e compreendê-la, e isso criava um vínculo profundo. Aprendi que, mesmo em contextos de hierarquia rígida, confiança e empatia podem abrir portas invisíveis para emoções genuínas. Tararerê aqui! Capodê! Cada encontro nos aproximava, transformando a rotina da fazenda em momentos de luz e calor humano, oferecendo esperança e lembrando que a vida podia ser mais do que ordens e obrigações. À medida que a relação com a prima do feitor se fortalecia, percebemos que nossos momentos compartilhados se tornavam preciosos e raros. Cada conversa carregava uma intensidade silenciosa, uma troca de afeto e compreensão que nos ajudava a suportar os dias pesados. Ela contava sobre suas experiências, medos e sonhos, e eu escutava com atenção, compartilhando conselhos e oferecendo apoio sempre que possível. O tempo que passávamos juntos transformava-se em refúgio, nos fundos da casa, no jardim ou entre pequenas cabanas. Encontrávamos espaço para conversar, rir e simplesmente existir sem a pressão do mundo externo. Cada gesto de cuidado, cada atenção silenciosa fazia crescer uma amizade que ia além da rotina e da hierarquia, um vínculo que nos fortalecia, mesmo em momentos de tensão, como quando o feitor ou outros membros da fazenda se aproximavam. Conseguimos manter a discrição e proteger nosso espaço seguro. A necessidade de cautela apenas aumentava o valor de cada instante, tornando cada conversa mais significativa, cada olhar mais intenso. Eu percebia que, mesmo sendo escravo, podia oferecer suporte, companhia e amizade genuína, lembrando a mim de que a humanidade pode florescer mesmo nas circunstâncias mais duras. Enquanto lidava com a prima do feitor, outra mulher entrou na minha vida, uma sobrinha distante do senhor da fazenda, jovem e de personalidade forte. Desde o primeiro dia, notei sua curiosidade por mim, o modo como me observava. Quase como se buscasse respostas para dúvidas silenciosas. Havia uma determinação em seus olhos, uma vontade de aprender e conhecer o mundo. E isso despertava em mim um misto de admiração e responsabilidade. Começamos a interagir com sutileza, trocando palavras e pequenas confidências. Ela me procurava para entender detalhes das tarefas da fazenda, mas também para ouvir histórias do meu passado e aprender sobre minha experiência de vida. Aos poucos, percebi que a confiança entre nós crescia e que, mesmo em limites sociais e físicos, podíamos estabelecer um vínculo profundo e significativo. Nos momentos em que ficávamos a sós, seja organizando objetos ou caminhando pelos jardins, havia uma sensação de liberdade emocional. Cada conversa nos permitia escapar das pressões externas, e cada gesto de atenção mútua fortalecia nossa conexão. Eu percebia que essas relações me davam força, inspiração e esperança, lembrando a mim de que, mesmo preso à escravidão, ainda era capaz de afetar positivamente a vida de alguém e criar laços que resistiam ao tempo e às circunstâncias. Os encontros com a sobrinha do Senhor se tornaram cada vez mais importantes em minha rotina. Cada conversa, cada gesto de compreensão, cada atenção compartilhada nos aproximava e reforçava o vínculo que crescia entre nós. Ela se tornava uma confidente,
alguém em quem podia confiar silenciosamente. E eu percebia que passei, mesmo vivendo sob regras rígidas, podíamos criar momentos de empatia e conexão emocional. Doce o copre o que aqui. Ti sabre fara massa tibik sabre cheira boste. Houve situações de tensão quando outros trabalhadores ou membros da família se aproximavam inesperadamente. Ah, somente o te... Precisávamos manter a discrição, mas esses momentos apenas fortaleciam nosso vínculo, pois nos ensinavam a valorizar cada instante e a proteger aquilo que era nosso. A relação não era apenas amizade, era um espaço seguro, um refúgio onde podíamos ser nós mesmos, sem julgamentos. Aprendi que cada interação carregava significado. Mesmo em condições adversas, eu podia sentir e oferecer confiança, respeito e compreensão. Essas relações não apenas preenchiam a vida de emoção e esperança, mas também me lembravam de que a humanidade podia resistir a todas as pressões externas. Cada gesto, cada conversa e cada sorriso compartilhado se tornava uma forma de liberdade emocional, um alicerce silencioso para enfrentar os desafios diários. Enquanto os meses passavam, percebi que minha vida se tornava um mosaico de conexões humanas. Cada mulher que cruzava meu caminho, trazendo experiências, emoções e aprendizados únicos. A filha do comerciante retornou à fazenda e, com ela, lembranças do passado ressurgiram, trazendo à tona sentimentos de cuidado e empatia. Cada interação se transformava em oportunidade de compreensão mútua e a sequer apoio silencioso, permitindo que nossa humanidade florescesse, mesmo diante das adversidades. Bom, que senti com cada uma dessas mulheres não era apenas afeição passageira, mas o aprendizado sobre confiança, respeito e empatia. Mesmo em uma vida limitada e cheia de obrigações, havia espaço para momentos significativos, onde cada conversa, gesto ou olhar transmitia atenção e carinho genuínos. Esses encontros transformavam a rotina da fazenda em algo mais suportável, lembrando a mim de que eu podia impactar a vida de outros e receber deles algo que não podia ser comprado ou imposto, conexão verdadeira. Aprendi que a vida podia ser intensa e significativa mesmo nas menores oportunidades. Cada vínculo construído era uma lembrança de que, mesmo diante de restrições, ainda podia sentir, viver e existir plenamente como ser humano. A cada dia, a esperança e a confiança cresciam, fortalecendo meu espírito e dando sentido à minha existência, mesmo nas correntes invisíveis que me cercavam. O tempo passou e minha vida se transformou em uma série de encontros, aprendizados e vínculos silenciosos que mudaram minha visão do mundo. Cada mulher que cruzava meu caminho trazia consigo uma nova perspectiva, uma nova forma de compreender sentimentos e desafios. A filha mais nova do Senhor continuava a ser uma presença constante. Ah, agora mais madura e consciente do mundo ao seu redor. E nossa relação evoluiu para um vínculo de apoio e compreensão profunda. Aprendi a observar, ouvir e oferecer consolo, tornando-a-me alguém de confiança, capaz de amparar e ser amparado em silêncio. Em paralelo, os outros vínculos se fortaleciam e se diversificavam. Cada gesto de amizade, cada palavra compartilhada, cada momento furtivo se transformava em pequenas luzes que iluminavam minha vida em meio à escuridão da escravidão. Eu descobria que, mesmo sem liberdade física, podia encontrar liberdade emocional.
Cada mulher trazia um aprendizado diferente: paciência, coragem, ternura, resiliência. E eu, em troca, oferecia minha experiência, meu cuidado e meu coração, silencioso mas atento, sempre presente. O mais marcante era perceber que essas relações iam além da necessidade ou do desejo, eram trocas de humanidade. Cada uma delas me lembrava que o espírito humano podia se conectar, mesmo em contextos de opressão, e ao final de cada dia, enquanto descansava sob a sombra das árvores da fazenda, sentia-me mais forte, mais completo. Mais fora salva, ara some aras, cara sobre ara, some pera, some dinara, some ara sara, cara, ara some na cora, cara sobre ara. Consciente de que minha vida tinha significado e que cada vínculo construído era uma vitória silenciosa contra as correntes invisíveis que me cercavam. Com o passar dos anos, os laços que criei se tornaram meu alicerce. Cada mulher com quem cruzei meu caminho representava. Distaburari carabaleri cararus tararus arararus cararore carari. Capítulo diferente da minha história. Um aprendizado que eu levava comigo e compartilhava discretamente. Capítulo da Iatarata, Piticada, Piticalissa, Piscomiatai, o Juatessado de sempre com cuidado e respeito. A filha mais velha do senhor retornava com frequência, e nossas conversas se aprofundavam em confidências, sonhos e reflexões sobre a vida. Cada instante com ela era um lembrete de que, mesmo aprisionado, minha mente e meu coração podiam viajar livres. Ao mesmo tempo, a prima do feitor e a sobrinha distante do senhor continuavam a fazer parte da minha rotina emocional. Cada uma delas me ajudava a enxergar o mundo sob uma nova perspectiva, a compreender a complexidade das relações humanas e a importância da empatia. Aprendi que o verdadeiro poder não está na força física ou na posição social, mas na capacidade de ouvir, compreender e oferecer apoio quando necessário. A vida na fazenda era árdua, mas esses vínculos transformavam a rotina pesada em momentos de significado. Cada gesto de atenção, cada conversa silenciosa e cada sorriso compartilhado funcionavam como pequenos faróis que guiavam meu espírito. Eu entendia que a liberdade não é apenas física, é também emocional e espiritual. E alaçar, e nesse sentido, eu era mais livre do que jamais poderia imaginar, graças às conexões que cultivei e ao cuidado mútuo que floresceu entre nós. Havia dias de tristeza, de lembranças dolorosas e de questionamentos sobre minha própria existência. Mas cada mulher que tocou minha vida trouxe um consolo silencioso. Elas me ajudaram a perceber que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, havia espaço para esperança, aprendizado e crescimento. A filha mais nova do Senhor, agora uma jovem mulher, compartilhava sonhos e preocupações, e eu aprendia com ela tanto quanto ela aprendia comigo. A prima do feitor e a sobrinha distante também contribuíam para minha evolução.
Cada conversa sobre o futuro, cada conselho silencioso, cada gesto de amizade fortalecia meu espírito. Eu percebia que as relações humanas, quando baseadas em confiança e respeito, podiam oferecer mais força do que qualquer liberdade física. E essa força era o que me permitia enfrentar a rotina pesada da Mara. Porobere mesa sererê, de cobelo, fazenda, com coragem e dignidade. Mesmo nos momentos de dor, a lembrança dessas conexões me fazia continuar. Eu sabia que cada ato de cuidado, cada palavra de apoio, deixava marcas silenciosas, mais profundas, e que minha existência não era apenas sobreviver, mas tocar a vida de outros, de maneira significativa. E por mais que a escravidão tentasse me limitar, meu espírito permanecia invencível, nutrido por empatia, amizade e confiança. Ao refletir sobre minha vida, percebi que os vínculos que criei eram, de fato, minha verdadeira herança. Não havia riqueza material que pudesse se comparar ao aprendizado, à amizade e à confiança que floresceram entre mim e essas mulheres. Cada uma delas trouxe uma lição sobre coragem, paciência, empatia e resiliência. E mesmo diante da dureza da escravidão, essas lições me transformaram em um homem mais completo, capaz de enfrentar desafios e oferecer suporte a quem precisasse. A filha do comerciante, a filha mais nova do senhor, a filha mais velha, a prima do feitor e a sobrinha distante do senhor. Todas elas foram testemunhas silenciosas do meu crescimento emocional. Cada gesto de compreensão e cada palavra trocada fortaleciam a certeza de que, mesmo aprisionado, eu podia existir plenamente como ser humano. O que parecia proibido ou improvável tornou-se uma forma de resistência, viver com dignidade, oferecer afeto e criar laços que nem o tempo nem a hierarquia poderiam apagar. Percebi que essas relações me davam coragem para olhar o futuro com esperança, para sonhar com dias melhores. E isso, Sebiros. Nelo suiso masura dudora balapiro suspiro somi que suas tomarito opo. Acima de tudo, para continuar acreditando na força da humanidade e na capacidade de tocar a vida de outros de forma toraçara para a comunidade, ararada arera cissa tutus que topomá paporato silenciosa, mas profunda. No fim, compreendi que minha vida foi marcada por correntes visíveis e invisíveis, por limitações e desafios, mas também por vínculos que me fizeram humano. Cada mulher que cruzou meu caminho deixou marcas indeléveis em meu espírito, moldando quem eu era e ensinando-me que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, era possível criar significado, esperança e conexão verdadeira. Olhar para trás me faz perceber que não se trata apenas de sobreviver, mas de viver plenamente, mesmo sob restrições. O apoio, a confiança e o cuidado mútuo transformaram minha existência, mostrando que a liberdade emocional pode florescer, mesmo onde a física é negada. E assim, sigo lembrando de cada sorriso,
cada palavra e cada gesto silencioso, reconhecendo que a verdadeira herança de minha vida não está nas correntes que carreguei, mas nos vínculos que construí, nas memórias que guardei e na capacidade de sentir e existir plenamente, apesar de tudo. Na mare le senere tenere spena metodino so che